Bom dia. Ainda estamos no livro de 1 João. É um estudo tão gostoso. Hoje vamos examinar 1 João, capítulo 2, versos 15 a 17. Já pode pegar sua Bíblia e abrir em 1 João 2, 15 a 17. Nós já vimos uma razão que devemos permanecer em Cristo. É por causa do perdão oferecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu para pagar a pena dos nossos pecados. Hoje vamos ver mais uma razão que devemos permanecer em Cristo, pois 1 João 2, 28, como já descobrimos no último estudo, é o imperativo de permanecermos em Cristo. A palavra permanecer, como já aprendemos, significa continuar a ser ou ficar, conservar-se, persistir, insistir, fixar, continuar, durar. É uma palavra bem forte. 1 João 2, 28 diz que você deve continuar a ficar em Cristo, que deve persistir na sua vida cristã. 1 João 2 dá 3 razões. Porque está em Cristo, por causa do amor do Pai, e não do mundo, e por causa dos anticristos. Hoje vamos ver a razão de ficar em Cristo, é por causa do amor do Pai. Você deve permanecer em Cristo e não no mundo. Mas por quê? Você deve permanecer em Cristo e não no mundo. 1 João 2, versos 15 a 17, lhe dá 3 razões. Vamos ler. 1 João 2, versos 1 João 2, versos 15 a 17, para ver as 3 razões. A palavra de Deus diz assim: não ameis do mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos que a Tua palavra é tão clara. Pedimos que o Senhor possa abrir os nossos corações. Ajuda cada um de nós a entendermos a necessidade de ficar afastado das coisas do mundo. Ajuda a gente a entender o que é o mundo e por que nós devemos afastarmos dele. Abençoe o estudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Então, vamos lá. Primeiro, você deve permanecer em Cristo e não no mundo por causa do amor do Pai. Verso 15 fala, não ameis. É um mandamento e não uma escolha. Não podemos amar as coisas do mundo, mas o que é o mundo? O mundo significa a civilização que não está submissa a Deus. É uma civilização que não é regenerada, está morta ou separado de Deus. A Bíblia fala que não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, tudo que pertence a esse mundo, que segue os princípios do mundo e não os princípios da palavra de Deus, a Bíblia fala que não podemos seguir aquilo, nem o que no mundo há. Se amar o mundo, o amor do Pai não está em nós. Então, é bem claro, se amar o mundo, não tem o amor de Deus. Então, vamos ver no estudo hoje, e talvez vai apertar sem abraçar, mas é importante que nós entendemos, para comungar com Deus,
nós temos que obedecer a palavra dele. E para obedecer a palavra dele, temos que entender o que Deus ensinou nela. Então, esse é o objetivo hoje à noite. Então, você deve permanecer na palavra de Deus. Por quê? Por causa do amor do Pai. Quem ama o Pai não vai amar o mundo. Talvez vai ficar atrapalhado pelo mundo de vez em quando, mas amar as coisas do mundo jamais. Então, você deve permanecer em Cristo e não no mundo, por causa do amor do Pai. Segundo, você deve permanecer em Cristo e não no mundo, porque o mundo não é do Pai. Verso 16. O mundo é as concupiscências da carne. Tem 3 coisas que o mundo é. Primeiro é a concupiscência da carne, quer dizer, a satisfação dos desejos perversos da carne, colocando os desejos em ação. Fala, pastor Bill, mas por quê? Colocando as concupiscências do mundo, da carne, em ação. Eu vou mostrar mais tarde, mas por enquanto, só coloca na sua mente, colocar as coisas do mundo, as concupiscências, em ação. Em ação. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, é um trecho bem grande, mas é importantíssimo entender a posição de Deus contra a carnalidade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis desta criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhante à imagem de homens corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia que desonrem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo tropeço e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, nós já vimos pela palavra de Deus que o procedimento do mundo está totalmente errado. E nós encontramos esse procedimento todo dia nos jornais. De novo, ainda em Romanos, capítulo 3, 13º capítulo de Romanos, versos 12 a 14, fala assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras
das trevas e vistamos nós das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Então, no capítulo 1 de Romanos, vimos o que está dizendo assim, todas as coisas que não ficam certas, conforme a palavra de Deus. Agora nós vimos Paulo repetindo, de novo. Agora nós vimos Paulo de novo repetindo que nós temos que deixar as coisas do mundo e realmente adotar as coisas do Senhor Jesus Cristo. Temos que entender, o mundo é as concupiscências não só da carne, mas dos olhos. Dos olhos, pastor, como assim? Bom, o desejo da carne é colocar essas ações, ou seja, colocar esse procedimento em ações. Agora, o que é a concupiscência dos olhos? O desejo dos olhos está satisfeito em somente contemplar. A razão hoje em dia é que a popularidade de pornografia está no mundo inteiro. É difícil até assistir um programa no televisor sem ver esse problema sempre diante de nós. E a Bíblia ensina que está errado. O mundo é as concupiscências dos olhos. O desejo dos olhos está satisfeito em somente contemplar. Representa um tipo de desejo mais elevado do que o desejo da carne, na medida em que busca prazer mental, onde o outro busca gratificação física. Há, portanto, uma dica significativa nesta passagem que mesmo um ato alta gratificação, vamos dizer, artística, em só ver, pode não ter comunhão com Deus. Você quer dar satisfação dos olhos pela pornografia e as outras coisas, então você não vai ter comunhão com Deus. Mateus 5:28 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa concupiscência dos olhos é muito forte. A terceira coisa que pertence ao mundo é a soberba da vida. A soberba da vida. Lucas 12, versos 13 a 21, mostra o que isso é. E disse-lhe da multidão: mestre, diz a meu irmão que reparte comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele
que parecia juntos tesouros e não é rico para com Deus. Uma autossuficiência, uma autossegurança insolente e vaidosa nos próprios recursos ou na estabilidade das coisas terrenas que desrespeita as leis divinas. Impede a nossa comunhão com Deus. A soberba da vida é a vanglória que pertence à vida atual. Ou seja, olha que eu fiz, eu sou assim, assim, assim. Esse é do mundo e esse não vai ser abençoado por Deus. Mais uma coisa, o mundo não é do Pai. Mesmo que o mundo e toda a criação foi criado por Deus, o mundo nesse contexto é o sistema organizado contra Deus e seus princípios. Você deve permanecer em Cristo e não no mundo, porque a eternidade está na sua frente. Pensa bem, o nosso estágio, o nosso tempo aqui na Terra é temporal, ela não é permanente. Não é que a gente vai continuar para sempre aqui. Nós já aprendemos que você deve permanecer em Cristo e não no mundo por causa do amor do Pai. Também nós já aprendemos que você deve permanecer em Cristo e não no mundo, porque o mundo não é do Pai. E agora vamos ver. Você deve permanecer em Cristo e não no mundo, porque toda a eternidade, a sua eternidade, onde você vai ficar por eternidade, depende nesse relacionamento. Você deve permanecer em Cristo e não no mundo, porque a eternidade está na frente. O mundo, conforme que já lemos, passará com as suas concupiscências. Vai acabar tudo. O mundo agora é temporal, transitório, passageiro, provisório. O Salmo 37, versos 35 e 36 diz o seguinte: viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pode encontrar. Ele acabou. A vida dele acabou. Salmo 90, versículo 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguém, pela sua robustez, chegam a 80 anos, orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Salmo 102, versos 25 a 27, diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles se envelhecerão, como um vestido, como roupa, os mudará, e ficarão mudados, porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim, falando de Deus. Em Lucas, novamente, nós lembramos, Lucas 12, versos 19 a 20, e direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite se pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Sabe, uma coisa, é admirável uma pessoa que gasta a sua energia trabalhando. Deus também não abençoa o preguiçoso. Mas, se o seu alvo, se o seu motivo é só ganhar bens, ganhar casas e tudo, e você não pensa na sua vida espiritual, e essa vida permanece por eternidade.
você está numa posição muito difícil. Nós temos de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essas outras coisas que necessitamos, Deus vai providenciar. Se tiver Cristo como seu único Salvador, você deve trabalhar para Ele. Se tiver Cristo como seu único Salvador, seu futuro está no céu junto ao Pai. 1 Pedro 1, versos 24 e 25 fala assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizado. A vontade de Deus é bem claro, escrito em 2 Pedro 3, 9 e 10. Diz o seguinte, a palavra de Deus: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor Jesus Cristo já fez tudo para nós, para não passar a eternidade no inferno. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é você que tem que decidir. Ainda em João capítulo 3, verso 36, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se não colocar a sua fé em Cristo, o seu futuro estará no inferno, junto a Satanás. Fala, Pastor Pio, mas o senhor está querendo isso para mim? De jeito nenhum. Se eu quisesse isso, eu não falaria nem o que eu já falei. Mas eu quero que, como desse a salvação para cada pessoa ouvindo, Ele quer salvar sua alma. Se você não já aceitou Cristo, os que já aceitaram Cristo, Ele quer que você vive por Ele, sem amar o mundo, sem ter a concupiscência da carne, sem ter a concupiscência dos olhos e sem ter a soberba da vida. Mas é sua escolha. O que ocupa seu amor? O mundo ou o Santo Deus? Não pode ser os dois. Se já colocou a sua fé em Cristo, seu único amor é o Pai. Tem pessoas aqui, hoje em dia, que estão tentando ter Cristo como Salvador e viver no mundo. E não tem jeito. Ou você não tem Cristo, ou tem uma vida muito frustrada. Se faltar Cristo, você pode resolver seu problema agora, uma vez para sempre. Somente tem que rejeitar seu amor para com o mundo e colocar sua fé totalmente em Cristo. Se já tem Cristo, então tem que confessar sua contaminação com o mundo e voltar a amar somente Deus e servi-lo com todo o seu coração. É sua responsabilidade, é sua oportunidade. Aproveita. Acerte sua vida com Deus. Oremos. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra. Pedimos que o Senhor possa realmente abençoar, ajudando a gente realmente servir o Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Então, é isso aí. Eu espero que foi uma bênção. Comunica comigo. Fala o que está achando. Talvez a gente pode melhorar alguma coisa. Ou talvez pode piorar alguma coisa. Mas entre em contato comigo. Até a próxima.